Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé? Vamos começar o nosso culto. Mais um culto que Deus me permitiu estarmos aqui. Mais um domingo do mês dos jovens, né? Agora em agosto. Vamos orar para começar esse culto? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Pedimos que nós possamos estar sempre com os ouvidos, Senhor, e a mente aberta para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e que o Senhor também aceite, Pai, a nossa adoração. Te agradecemos.
Amém. Eu tinha esquecido também, Feliz Dia dos Pais, para todos os pais que estão aqui. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Estamos aqui em mais um culto, né, dirigido pelos jovens. Nesse mês vocês verão rostos novos aqui na frente. De manhã teve o Arthur, a Ana Clara, a Aline, tipo assim, pessoas que geralmente vocês não costumam ver aqui na frente. Mas se tudo der certo, vai todo mundo ser uma bênção, vai estar todo mundo fazendo tudo direitinho. E a gente vai começar esse culto fazendo uma oração. E depois vamos para os anúncios. Senhor nosso Deus está no céu, obrigado pelo mais dia de vida, obrigado por estarmos todos reunidos aqui, Senhor, que você possa estar nos guiando, Senhor, os jovens da nossa igreja, com sabedoria para dirigir os cultos, fazer as mensagens musicais, trazer aqui os louvores, que você possa estar sempre nos guiando e sempre deixando claro que a intenção é para te adorar e não para nos engrandecer, Senhor. Eu agradeço muito por todos os jovens que se disponibilizaram. Muito obrigado por ter tocado no coração de cada um deles para a gente estar aqui louvando ao Senhor, Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora, comissão de programas, tem algum anúncio para fazer aí para a gente? João, sobre o culto jovem, vou trazer aqui o João para falar, porque ele é mais especializado do que eu, né, nessa área. Já que eu sou mais especializado. Eu já falei do culto, mas vou repetir de novo até chegar o dia, né? No dia 22 de agosto, às 7h30, nós vamos ter o nosso culto jovem, que é o culto jovem como os irmãos já estão acostumados, já estão habituados, como tem aqui na igreja, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes no máximo no ano a gente faz nosso culto jovem. A gente também traz convidados de outras igrejas, né? Então, nós contamos com a presença de todos os irmãos para que possam estar aqui louvando conosco. Apesar do culto ser culto jovem, é para todo mundo, né? Da criancinha ao idoso. É culto jovem só porque é feito por nós, organizado por nós, os jovens, mas nós contamos com a presença de todos aqui. Pode passar para o próximo aí. E o próximo é a nossa festa. Esse, sim, é só para os jovens. Quem sabe a gente não faz um para a igreja toda, mas no momento é só para os jovens, que é a nossa confraternização, né? A nossa festa agora no final de agosto, vai ser no dia 29/8, que, se não me falha a memória, é o último sábado de agosto. E vai ser uma confraternização aqui para a gente. Apesar dali estar 7h30, a gente pretende, apesar que tem uma chance de não acontecer, mas a intenção é que se faça a campa dentro. Alguns jovens aqui vão lembrar, a gente já tem um certo costume de fazer, então a gente vai estar aqui desde cedo, né? E para lembrar de novo, eu já falei aqui com o pessoal no ensaio, mas a festa é a fantasia, digamos assim. O tema é Bíblia, né? A gente não manteve só a personagem bíblico, porque personagem bíblico é complicado, às vezes fica parecendo tudo a mesma coisa. Como é que você vai diferenciar Moisés de Abraão, por exemplo? Fica difícil. Né? Então, vale o que a criatividade mandar, é só para descontrair, para a gente estar em comunhão. Então, se quiser vir de sal do mundo e vir de saleiro, tá liberado. Vai o que a criatividade mandar, mas não deixe, né, para os jovens de estar aqui conosco, confraternizando, terminando esse mês. Obrigado. Valeu, João, senhor especializado, tamo junto. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está lá em Mateus, capítulo 5, o 11 e o 12. Vamos todos juntos? Felizes são vocês
quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra todos vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, por uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora eu vou estar chamando aí o Ícaro para estar fazendo sua participação musical. Trazer a mensagem, no caso. Isso aí. Medo se vai e eu busco no horizonte o sonho que deixei pra trás por não saber viver. E hoje falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que viver na dor sem hesitar. E os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar. E só uma chance pra viver. E não perca a força, o sonho, não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. E o medo se vai e eu busco no horizonte o sonho que deixei pra trás por não saber viver. E hoje falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que viver na dor sem hesitar. Os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar. E só uma chance pra viver. E não perca a força, o sonho, não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer.
Levante as mãos e vai sentir. O homem na cruz a te remir. Olhe pro céu e tente ver. Oh, Deus à espera de você. Levante as mãos e vai sentir. O homem na cruz a te remir. Olhe pro céu e tente ver. Oh, Deus à espera de você. Agora a gente vai todos juntos falar o nosso tema e a nossa divisa, e depois a gente vai estar trazendo a nossa música tema. Vamos todos juntos? Raízes profundas, crescendo na graça. Agora a divisa lá em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Está chamando aí o ministério? Vamos lá? Mesmo assentados, vamos cantar nossa música tema. Era um pouquinho desconhecida no primeiro dia, mas acho que agora os irmãos já decoraram um pouquinho mais, né? Então vamos cantar todos juntos. Se ainda não decoraram, a gente vai ter ainda um bom mês de agosto para cantar essa música todos os dias. Vamos lá. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus.
Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo Deus em Deus. Amém. Amém. Agora vamos para o momento de dedicação de vidas e bens. Os irmãos aí que trouxeram suas ofertas vão estar tendo a oportunidade aí. O hino 304 do cantor cristão, o Vaso de Bênção. Está chamando aí os músicos, meu pai no teclado, o João no violão. Eu vou estar cantando. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Deus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando quem dizem que jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso
consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. Deves ter uma vida real, uma vida de fé e pureza, esse cheio de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Agora eu vou estar chamando aí as crianças para orarem aqui na frente. Vou estar pedindo aqui pro meu pai estar fazendo essa oração pra gente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, para juntos celebrarmos a grandiosa graça de Jesus derramada em favor de nós, nos dando oportunidade, ó Deus, de alcançarmos, através da cruz de Cristo, termos o privilégio de adentrar, ó Deus, aos lugares celestiais, para render a Ti o culto que só Tu mereces. Ó Deus, por isso nós te pedimos, ó Deus, que dos altos céus o Senhor aceite o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, a expressão do nosso amor pelo Senhor Jesus. Neste momento queremos dedicar também, ó Deus, o culto infantil. Ó Pai, esteja conduzindo, ó Deus, os momentos que os pequeninos passarão ali, ó Deus, no salão de cima, ó Pai, para que eles possam estar recebendo também aquilo que eles precisam, Deus, para crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus, e que possam crescer firmes, ó Deus, nesse propósito, Deus, de conhecer mais e mais e de ter esse privilégio de conhecer Jesus em suas vidas. Deus esteja abençoando, ó Pai, também, desde já, cada pai que aqui, ó Deus, está, ó Deus, para também, juntamente conosco, celebrar esse dia tão importante nas nossas vidas, lembrar do dom, ó Deus, que o Senhor nos deu, da dádiva, ó Deus, que o Senhor nos deu de termos nosso Pai, ó Deus, e de poder agradecer a Ti pela vida deles, pelo privilégio de receber os ensinamentos, as lições, ó Deus, também todo o carinho, o sustento que eles dispuseram até a nós, e assim nós fazemos com nossos filhos, ó Deus, e o Senhor tem nos dado o privilégio também de ser Pai, e que possamos também deixar coisas boas, importantes, além do sustento, ó Pai, que sejam homens e mulheres dedicados a Ti, ó Deus, como diz o salmista, que eles sejam realmente flechas, ó Deus, na mão do valente, para que possam ser lançados, e o Senhor mesmo vai definir os alvos que o Senhor mesmo quiser. Ó Deus, já abençoe a nossa vida, são bênçãos, nós te pedimos, não que sejamos dignos, mas não ter filho amado Jesus. Amém. O ministério vai estar aí com a palavra. Pode posicionar aí. Vamos nos colocar de pé para mais um momento de adoração. Neste momento, antes de começarmos essa música, eu gostaria de chamar aqui à frente a Manu, a Nicole, eu acho que ela subiu com as crianças, né? O Miguel tá aí? Vocês podem vir aqui à frente. Gostaria de fazer mais uma oração para agradecer a Deus. Duda também. Agradecer a Deus pela vida desses jovens, agora adolescentes. Podem ficar por aqui.
que estão agora oficialmente se juntando a gente, né? Aos jovens e adolescentes. Então, eu gostaria de agradecer pela vida deles, porque chegaram até aqui, né? Estão crescendo com Deus, estão crescendo nessa igreja, e é motivo de muita alegria para a gente estar recebendo eles agora. E vamos colocá-los para agitar aí junto com a gente. Vamos agradecer por eles, né? E olhando agora para eles, entrando para o nosso grupo, né? O grupo crescendo cada vez mais, eu me lembro de alguns anos atrás. Me emocionei um pouco. Alguns anos atrás, eu cheguei para o pastor e eu falei: pastor, a gente precisa colocar esses jovens para adorar, para fazer alguma coisa. Vamos aproveitar tanta gente aqui na nossa igreja, não tem nada, não tem um músico, não tem uma pessoa que cante, não tem um que dirija culto. E eu me lembro até hoje que eu fui para o gabinete com o pastor, e o pastor falou: mas eles não sabem, né? Eu falei: pastor, a gente ensina. Eu acredito que, por isso que eu falo sempre com ele: gente, não sabe, procura aprender, a gente está aqui, tem os adultos para ensinar, tem todo o apoio da equipe, tem todo mundo aí disposto a ajudar, a caminhar junto com a gente. Vamos fazer um mês dos jovens. E aí eu lembro que nesse ano aconteceu e era muito ruim, né? No começo foi bem difícil, mas graças a Deus estão aqui, estão tocando muito bem, né? Estão se esforçando, e agora vendo novas pessoas entrando para o nosso grupo, eu fico muito feliz. Vamos orar? Senhor, meu Deus, ó Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Muito obrigada, Senhor, por estar nos dando sabedoria e direcionamento, Senhor, para crescermos cada dia mais contigo. Quero te agradecer por tocar no coração deles, para que eles aceitassem, né, essa oportunidade de se juntar ao nosso grupo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui. E que no ano que vem, Senhor, eles estejam aqui à frente conosco também, adorando, dirigindo os cultos, tocando o instrumento, Senhor, e fazendo tudo em prol do Teu reino, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos louvar, né? Parabéns aí a Manu, a Duda, ao Miguel, a Nicole que está lá em cima. A gente sabe que a vida cristã não é fácil, a gente sabe que a adolescência não é fácil, surgem dúvidas, surgem muitos sentimentos, mas nós sabemos que nós temos um Deus que venceu a morte, que é mais forte do que qualquer dúvida, qualquer confrontamento que a gente vai enfrentar no mundo. A gente vai enfrentar porque o mundo é muito contra, não tem o que fazer, né? Então, por isso a gente até escolheu esse tema, Raízes Profundas, Crescendo na Graça. Foi até pensando neles agora, que estão começando. Então, para vocês, quando a vida dificultar, quando os sentimentos dificultarem, quando as oposições na escola vierem, lembre-se em quem vocês estão enraizados, o que foi ensinado pelos seus pais, o que foi ensinado pelas tias na salinha, e que vocês possam sempre permanecer firmados em Deus e crescendo na graça. Vamos louvar. Passe de nós o Teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer.
preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluindo teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluindo teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluindo teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluindo teu querer.
aquele fio que se rompeu. Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu crer. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu Teremos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Teremos paz com Deus. Paz com Amém. Amém. Quando a Aline falou essa palavra aí antes da gente tocar a música Geração de Adoradores, eu não tem como não me lembrar que quando eu era lá da salinha lá de cima, hora ou outra chegava as tias, na época era Marilene e Rosemary, aí sempre chegava e falava, ó, um dia você vai estar lá na frente, tocando. A gente ficava aí, tipo assim, nos bancos, eu e os meninos, eu, o Gabriel, o Gustavo, ficava cada um tocando alguma coisa assim, na mente mesmo. E hoje em dia eu sou muito grato por estar tocando, como a Aline falou. Ninguém sabia fazer nada na época que a gente começou. Eu lembro que falaram, vai ter um ministério de louvor. Eu nem sabia tocar teclado. Eu cheguei aqui, aí às vezes pedia, faz um dó aí. O que é um dó? Eu não sabia que era um dó. Eu não sabia fazer nada. E hoje em dia eu acho que eu tô tocando melhor, graças a Deus. Mas eu fico muito grato de estar ali na frente. Eu sinto que eu tô exatamente no lugar onde eu deveria estar. Eu quero continuar melhorando para estar fazendo o melhor para Deus. E só agradecer aí o acolhimento que a gente teve na época. Mesmo com pouca experiência, cada um deu o seu melhor. E hoje em dia eu acho que a gente está tocando um pouco melhor, né? Agora eu vou estar chamando aí a banda Atros para estar fazendo a Eu sei que hoje a gente está batendo bastante nessa mesma tecla, né? Mas é bom a gente lembrar das coisas que já vieram e para os jovens novos também saberem, né, que se acontecer o mesmo com vocês, dificuldade, errar aqui na frente, faz parte, né? É bom a gente que já tem um pouquinho mais tempo aqui falar, e é muito difícil tocar com a banda e não lembrar, né? Porque eu lembro que na época a gente tinha o Ministério de Louvor e aí os meninos a gente falou, poxa, a gente queria tocar uns oficinas G3, uma coisa assim, mas não dá pra tocar no ministério, então vamos fazer uma banda. Pedro não tinha nem guitarra, entendeu? Ele tocava com a guitarra da igreja. Mas é isso, inclusive é só pra falar mesmo que se algum de vocês precisar de qualquer coisa, precisar de ensino, no que a gente puder ensinar, né, agora se já estão aptos, já estão mais velhos, a trabalhar na igreja, né, começar a trabalhar na mídia, no
som, ou aqui no louvor, ou na limpeza, onde precisar. Eles já estão aptos a isso e se precisar de ajuda, né, com um pouquinho que a gente sabe, a gente vai estar sempre aqui, né, para ensinar para vocês. Tá vendo? No tempo de ministério a gente ainda comete isso. Em direção ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor sentindo eu não sou, e suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. E o céu se abriu, o Espírito desceu, e o Filho revelou, e o Pai falou. Saí do Rio Jordão, o rio de água viva, a salvação. Como posso eu, mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, sentindo eu não sou, de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. E o céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. E o céu se abriu, o Espírito desceu, e o Filho revelou, e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, a fonte de água viva.
sorriso aos meus lábios. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Amém. Antes de estar passando a palavra para o pastor, eu vou estar fazendo aqui a dinâmica do Dia dos Pais, né? A Aline me deu essa... Perguntou se eu queria, não me deu essa responsabilidade. Eu aceitei, e agora eu vou estar pedindo aí a ajuda dos jovens para me ajudar. E geralmente quando a gente vai fazendo a ceia, todo mundo fica em pé, vai recebendo e senta. Vamos fazer o contrário. Os jovens vão entregando o balão para os pais e os pais que receberem fiquem de pé. Pode ser? A Aline vai estar entregando para vocês. Caso tenha algum pai que a gente não identifique, pode pedir a Aline para entregar a vocês. Ok, então vamos estar dando início aí à nossa dinâmica de Dia dos Pais. Todo mundo recebeu? Ok. O primeiro passo, vocês vão estar enchendo esse balão e depois a gente vai estar passando algumas instruções. Não enche muito, enche metade ali para não estourar, para tomar cuidado que esse balão é meio fajudo. E deu um nó, é pra dar um nó. Se tiver dificuldade, pede pra esposa, pros jovens que estiverem aí de pé. Todo mundo encheu, todos conseguiram. Rapaz, o desafio tá grande aí.
Ó, entregaram um furado lá. Então, ó, pra adiantar, né? Eu vou. Já vou falando o que vocês devem pensar sobre esse balão. Esse balão, né, é um tesouro para vocês. E esse tesouro é nada mais nada menos que os filhos de vocês. Então eu vou estar pedindo para vocês fazerem algumas coisas e vocês vão ter que estar cuidando desse balão, mesmo da forma que eu pedi. E a primeira instrução que eu vou estar passando para todos vocês é que vocês, ó, é o seguinte, vocês vão jogar o balão de vocês. Não é para jogar ainda. Ó, já teve o que jogou. Ó. Vão jogar o balão pra cima, vão bater palma. Aí vocês vão ficar jogando o balão pra cima e bater palma. Aí se vocês quiserem se mostrar, vocês podem fazer 2 palmas, 3 palmas. Então vamos lá. Tem uma musiquinha aí pra botar de fundo. Se quiser pode botar aí o mídia. Podem começar a jogar o balão aí pra cima. Ó, tem gente que conseguiu fazer logo mais 4. Teve pai que deixou cair. E olha que é o meu, hein? Ó, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Agora eu vou lá para a segunda instrução. A segunda instrução, vocês vão tá jogando o balão para outro pai. Vocês podem jogar. Vocês vão estar trocando de balão, vai ficar assim. Passa um para um, passa para o outro. E vocês podem ficar variando. Não precisa se fixar só com um. Pode fazer com vários irmãos. Então, se o vídeo tiver arrumado uma musiquinha aí, pode começar já. Pode fazer com mais de um irmão, pode trocar. Isso aí, isso aí. Ok, tá bom, vamos finalizar esse passo, tá ótimo. Muito bom desempenho, melhor do que o da primeira. Todos conseguiram aí manter seus balões em pé, eu não vi um caindo pelo menos. E agora a gente vai pro terceiro passo. Vocês vão estar tentando equilibrar esse balão com a cabeça de vocês. Vocês vão ficar assim. E podem até usar a mão se cair, mas tenta não usar muito. Isso. Esse está tendo mais dificuldade. Tem pai que tá segurando com a mão. Não é pra segurar com a mão, é pra equilibrar com a cabeça. Ó, Marcos lá atrás, segurando o balão com a mão. Ó, que isso. O pastor venceu, né? Brincadeira, não é uma competição, mas o pastor, ele tá... Que isso. Caraca. Parabéns pro nosso pastor aí, conseguiu. Foi o craque da brincadeira. Agora a gente vai estar finalizando. Pode dar pausa aí na música. E agora a gente vai pra reflexão, né? Eu tô aqui com uma colinha que eu acabei dando uma estrada de última hora. Então eu vou ler aqui pra vocês. Quando um homem se torna pai, tudo muda. Suas escolhas não são mais somente sobre vocês. Agora vai ter alguém sempre olhando para vocês, aprendendo com vocês e se formando. E ser pai é entender que agora existe uma responsabilidade em suas mãos. Responsabilidade, então aí, né, representado no caso, o tesouro precioso de vocês. Então, durante essa dinâmica, você pode ter percebido aí que na primeira que a gente bate palma, né? Palma geralmente é associada à felicidade. Você pode ter percebido que, mesmo com a sua alegria, você precisa dar atenção pro seu tesouro. Você tá batendo em cima, tem que ficar atento, senão o balão cai. Teve pai que deixou... Eu tô brincando. E, tipo assim, você precisa dar atenção aos seus filhos e pensar que é o seu momento, mas pode ser o momento dele também. Você pode se alegrar com as vitórias dele e das suas conquistas um com o outro. Vice-versa, né? E também quando você jogou o balão para outro irmão, significa que você tem um apoio
e um pai apoia o outro. Aqui na igreja acontece muito isso de, às vezes, um pai ser o líder dos jovens, da pessoa, ajudar, cuidar. Ó, eu sei o seu pai, hein, não faz isso não, hein? E acontece bastante de ter essa companhia dentro aqui da igreja, né? E no terceiro passo, que eu acredito que tenha sido o mais difícil, mas também que o pessoal roubou bastante, né? Eu vi muita gente segurando com a mão. Quando você tentou equilibrar o balão com a cabeça, isso é uma demonstração de grande responsabilidade, a grande preocupação que você tem. Então, Deus é contigo, Pai, e a nossa referência bíblica está lá em Salmos, que diz que os filhos são as heranças do Senhor. Agora, eu não sei o que vão fazer com os balões, eu não sei se a comissão vai recolher, mas essa reflexão que a comissão de programas preparou para mim, né, e me enviou. Um feliz Dia dos Pais aí para todos os pais aí da nossa igreja. E logo após que todos os pais tiverem as lembrancinhas entregadas, eu vou estar chamando o pastor aqui para estar trazendo a mensagem de hoje. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, né, a todos. E gratos somos, né, por tudo aquilo que é possível realizar nesse mundo cada vez mais dificultoso na nossa caminhada de pais, de família, e saber que Deus ele realmente busca trabalhar em prol de tudo aquilo que ele coopera, né, realmente com aqueles que o amam. E como eu falei pela manhã, João gosta de chamar os discípulos de filhos, e eu falei pela manhã isso. Deus, eu como pastor dessa igreja, Deus me deu alguns filhos, não é? E a gente tem que entender isso com muita responsabilidade, Ouvindo aqui tudo aquilo que nós ouvimos, nós vamos percebendo uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Às vezes a pessoa tem um olhar tão crítico que não consegue ver o bom no outro. Não consegue ver que tudo começa nas pequenas coisas. Igual nosso papo ali, né, Josias? Né? Nós temos sempre a aprender um com os outros. Os jovens com os mais vividos com os jovens. E Deus vai trabalhando nisso. Eu falei que ia continuar a mensagem da manhã, mas eu vou só fazer um resumo dessa mensagem, que ela é longa, não é? Então eu vou fazer um resumo dessa mensagem. Mas uma coisa precisa ficar no nosso coração como pais. E como pessoas aqui que estamos, e aqueles que possam estar nos assistindo agora e depois. O exemplo, ele muda tudo. Eu finalizei a palavra da manhã falando o seguinte: que Deus ele vai trabalhando na sua história e na minha história para que tudo coopere. E eu terminei falando o seguinte: pela manhã eu falei que muitos pais se perguntam como educar os filhos nesse mundo tão confuso, como estabelecer limites sem perder a proximidade, como falar de Deus em uma sociedade cada vez mais secularizada, como proteger os filhos sem impedi-los de crescer, de amadurecer, como corrigir sem ferir, como ser presente quando o trabalho e as preocupações diárias ocupam tanto o nosso tempo. Então a Bíblia nos mostra a resposta que lemos pela manhã, Efésios capítulo 6, verso 4, e vocês pais,
Não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E falamos sobre o salmo aqui que Saulo citou, o Salmo 127, versos 3 e 5, não é? Que nossos filhos são herança do Senhor, flecha na mão do guerreiro. Também falamos de Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que ela deve andar. Eu andando junto, eu estando junto, o pai estando junto nessa estrada. Lembrando que hoje, né, mamãe, é o dia dos pais. E lembrar que Deus ele vai trabalhando. E finalizei a palavra da manhã falando o seguinte, a pergunta mais importante não é, meu filho está vendo o que eu ensino? Essa não é a pergunta mais importante. Ou seja, o meu filho está vendo o que eu ensino, mas sim, meu filho está aprendendo pelo que observa em mim. Porque não basta só ensinar. Não é? Tem que viver o que se ensina. Então, é importante sim, o meu filho está vendo o que eu ensino? Lógico que é importante essa pergunta, mas mais importante do que essa é, o meu filho está aprendendo pelo que observa em mim? Sabe, todas as vezes que se fala dessa questão do início aí do grupo, né? De louvor dos adolescentes e jovens, né? Mais adolescente no início, né? Alguns jovens. E a gente vai lembrando que... Obrigado, José. A gente vai lembrando que... Não ficou feio não, gente. Não ficou feio não. Né? Ficou horrível, foi o que a Aline falou, não foi? Ficou não. É só olhar um pouquinho além. É só enxergar um pouquinho além. É só prestar atenção sempre um pouco mais à frente. E saber que Deus ele quer te usar e me usar, mesmo que ninguém esteja percebendo. Ele quer nos usar. Mas uma coisa é certa. O exemplo ele transforma vidas. A dedicação transforma vidas. Então, não foi à toa que Jesus falou, e eu também mencionei pela manhã. Olhem para os levitas e os sacerdotes e o sumo sacerdote. Façam o que eles estão falando, mas não os imitem. Então, não basta ensinar. O sumo sacerdote estava ensinando corretamente a lei de Deus? Aos olhos dos homens, sim. Os sacerdotes estavam cumprindo o seu papel? Sim. Os levitas estavam cumprindo o seu papel? Sim. Sim. Mas aos olhos de Deus, não. Porque falavam uma coisa, mas praticavam outras. Então somos convidados a Deus através de Malaquias 4:6, que é o principal de nós sairmos aqui essa noite. Quando ele vier, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos seus filhos aos seus pais. E aí isso aponta para a vinda de Jesus, a vinda do profeta Elias, não, a vinda de João Batista, e aponta para Jesus. Israel estava por um momento social difícil, Israel estava vivendo um momento totalmente fora do propósito de Deus, corrupção no meio sacerdotal, corrupção, trazendo para o dia de hoje, na igreja, mau ensino lá pelos sumos sacerdotes, sacerdotes e levitas, e mau ensino nas igrejas. Deus ele vai trabalhando na nossa história para que eu e você possamos entender que o que os nossos filhos precisam ver em nós é a verdade. Nada além da verdade. Precisam ver em nós aquilo que nós ensinamos. Precisam ver em nós aquilo que nós exigimos. E eu falei muito sobre pai pela manhã, não é? Toquei muito na questão do pai pela manhã. Vamos pensar agora nos filhos? Nesses minutos que nós temos? A ausência de limite, ajuda ou prejudica? Prejudica, com toda certeza. A total ausência de limite. Vivemos numa geração que não tem limite. Vive fora do limite. Basta apenas um olhar. Quase não se vê mais isso. Basta apenas um olhar. E quase não se vê mais isso.
Como eu falei e falo algumas vezes aqui, graças a Deus pela vida da minha mãe, que não desistiu de mim. Mas graças a Deus pela vida do meu padrasto, que me criou até os meus 32 anos. Graças a Deus por isso. Foi meu pai. Graças a Deus pela vida do meu pai. Tanto meu padrasto como minha mãe já não estão mais aqui. Mas o meu pai ainda está. Graças a Deus pela vida do meu pai. Então, filhos precisam saber o que é certo e o que é errado. Quais são as consequências das suas decisões, das suas escolhas. Como tratar as outras pessoas. Lembra de manhã que eu mencionei do enquete na Rádio Melodia ontem? Né, de um filho, não sei qual lugar, acho que não falaram, que praticou bullying na escola contra outros amigos e outras amigas. E a tarefa que o pai deu para essa criança é ir 8 quilômetros a pé, numa temperatura de 2 graus, como correção, para lembrar que não se deve fazer bullying, ou seja, não deve tratar os outros como eu não quero ser tratado. Não se deve fazer isso. Como eu quero ser tratado, eu tenho que tratar o outro. Não é? Então, é entender que a palavra de Deus nos convida o tempo todo a converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos seus filhos. A criança ou o nosso filho nunca aprenderá limites e nunca saberá o que é dificuldade se não viver isso. Se não viver isso. E para aprender a lidar com a vida, cada vez mais vai ser mais necessário ensinar o que é certo e o que é errado. O que convém e o que não convém, o que pode e o que não pode. Mas como eu falei pela manhã, nem Deus se intromete na nossa livre vontade. Por isso que ele disse para aquele povo lá, 2 caminhos dou para vocês. Caminho de vida e caminho de morte. Escolham o caminho de vida para que não somente vocês prosperem, mas os seus filhos e filhos dos seus filhos. Então, sabe, a disciplina precisa ser clara, mas também coerente. E aí a disciplina cristã. Tem muita gente que fala assim, uma boa vara, que a Bíblia fala de vara, né? Quem já ouviu, né? A vara da Bíblia, né? Se usava muito esse termo no sentido de espancamento mesmo, de tacar a vara. Mas a vara da Bíblia não é material. A vara da Bíblia não é um objeto. A vara da Bíblia é a disciplina, é o ensino, e não o bater. Não é? Não a havaiana voando, como eu sempre falo, o primeiro drone que eu vi na minha vida, né? Eu falei pela manhã também e quero repetir agora aqui à noite. Muitos do que a nossa geração resistiu, talvez vocês não resistam. Talvez você não resista. E é entender o quê? Que é proporcional a correção. Ela tem que ser proporcional. Mas ela não precisa ser violenta. E nem de vara ela precisa. Porque, mais uma vez lembrando, a vara bíblica nunca foi bater. A vara bíblica sempre foi ensinar, disciplinar. Sempre foi isso. Há uma coerência. A regra não deve mudar conforme o mundo muda. Conforme o meu humor muda. Então, pais e filhos e pais nunca devem entrar em embate no momento da ira. Nunca. Nunca. Na verdade, ninguém, né? Deve entrar em nenhum embate no momento da ira. O objetivo da correção é fortalecer o comportamento para o lado de fora. Um dia vai sair da bolha, um dia vai crescer, um dia vai amadurecer, um dia vai ter a sua própria família. Então, a melhor coisa que tem é ensinar realmente no caminho que deve andar. Mas eu, como pai, estou andando junto? Estou caminhando junto? Estou crescendo junto? Estou vivendo a palavra de Deus junto? Então, o meu filho, a minha filha, deve aprender de observação e muito mais do que eu falo. Muito mais do que palavras. Observação. Uma boa prática é separar o que é certo e o que é errado na correção. Como eu já falei algumas vezes aqui, escola não é castigo, igreja não é castigo, mas muito pensam nisso. Não é? Muito pensam nisso. Lá no enquete da Melodia,
Alguns falaram assim, deixa um mês sem celular. Não precisava caminhar 8 quilômetros, não. Se foi um momento certo ou não, aquele pai sabe. Aquele pai conhece aquele filho, aquela filha. E para alguns, realmente pode ser exagerado mandar caminhar 8 quilômetros a pé numa temperatura de 2 graus. Pode ser. Talvez realmente deixar sem celular. Não é? Mas a pergunta que precisa ficar no ar é: deixar sem celular um mês está surtindo efeito? Tá? Vamos ser sinceros. Surte efeito? Talvez momentâneo. Talvez momentâneo. Nada substitui o olho no olho. Nada substitui o diálogo sincero e franco. Nada substitui o coração dos filhos voltando para os seus pais e o coração dos pais voltando para os seus filhos. Nada substitui. Então, nós não podemos exigir que os nossos filhos amem a Bíblia se nós não amamos a Bíblia. Nós não podemos exigir que os nossos filhos amem orar se nós não oramos. Nós não podemos exigir deles coisas que nós não fazemos. Porque assim Jesus ensinou. Mas filhos, em nome de Jesus, acordem enquanto é tempo. Converta o seu coração ao coração do seu pai. Se ainda você o tem. E honre a história dele. Mesmo que ele não tenha muita coisa legal para lembrar. Mas honre. Porque é seu pai, ou foi seu pai. Honre-o. Não podemos pedir que sejam fiéis, se nós não somos fiéis. Mas filhos, aprendam com os erros dos seus pais. Aprendam. Porque eu não sou um pai perfeito e não tem nenhum pai perfeito aqui. Mas ajude também na caminhada, filho. Ajude na caminhada. Ajude na caminhada. Lembre que eu falei que pela manhã eu fui muito mais nos filhos, né? E agora, muito mais nos pais. E agora vamos fazer um caldo aí. Não muito longo. O testemunho dos pais não precisa ser perfeito, gente. Então, filhos, não exijam a perfeição dos seus pais, ok? Mas pais também não exijam a perfeição dos seus filhos. Cresçam juntos. Cresçam juntos. Caminhem juntos. Amem-se juntos. Compartilhem as suas dores juntos. Que a gente às vezes compartilha coisas nossas com pessoas que nós nunca deveríamos compartilhar. Nunca deveríamos compartilhar. Então a família, escola, amigos, internet, influenciadores, filmes, redes sociais apresentam diferentes visões sociais. Mas a palavra do Senhor continua a mesma. Ela, como eu falei pela manhã, ela não foi escrita no nosso tempo, mas ela é para o nosso tempo. Ela é para o nosso tempo. Então, caminhar junto como vida de testemunho. Pais cristãos também falham. Também falham. A diferença é que eles reconhecem os seus erros e precisam reconhecer. Como os filhos também precisam reconhecer os seus. Precisam também reconhecer os seus. Ensinar a Bíblia de modo compreensível. E não porque tem que ser. Porque senão Deus daria só um caminho. O caminho de vida. A escolha de Deus como nosso Pai eterno sempre será o caminho de vida. Mas muitos escolhem o caminho de morte. Muitos escolhem. Os filhos precisam reconhecer e conhecer que Deus os criou e os sustenta. O pecado e suas consequências. A necessidade de arrependimento. Mas o Pai também tem que mostrar isso. A graça de Deus em Cristo Jesus. É muito interessante isso, porque lá na cruz, o ofendido pediu perdão. Foi lá na cruz que o Pai Celestial, através do seu Filho, nos pediu perdão. E no momento mais crucial, Jesus diz ali, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantas histórias terríveis nós ouvimos de famílias que se perdem, não é? De famílias que estão totalmente sem controle, porque não há disciplina, não há ensino, não há exemplo, e muito menos presença da palavra de Deus e o próprio Deus. Muitas vezes.
Não terceirize a função espiritual. A igreja possui papel fundamental. Mas, filhos, pais, não vamos terceirizar. Não vamos terceirizar. É muito bom a escola bíblica dominical, é muito bom esse momento aqui junto, estarmos juntos. Mas existe algo além dessas paredes, dessa porta. A vida lá fora. A vida com os amigos, na escola, na faculdade, no trabalho. Vai dizer que nós adultos não passamos perrengue nos nossos trabalhos ou nos nossos convívios sociais. Então imagine aquele que ainda está aprendendo quem ele é. Quem forma o caráter de filho? Pai. Tá bom, mamãe? É pai, porque hoje é o dia dos pais. É a família, pai e mãe. Mas hoje é o dia dos pais. A igreja possui um papel fundamental, mas a responsabilidade principal de ensino, tanto secular como espiritual, é da família. É dos seus pais. E no caso hoje, pai. A reunião de domingo, essa aqui, pode inspirar. Coisa boa, não é? Coisa boa. Mas o cotidiano é que confirma a fé. O dia a dia que confirma a fé. É o dia a dia. Então, preparar os filhos para a autonomia sem perder os valores. Muitas vezes nós não valorizamos o que os nossos pais falam conosco agora. Mas quando a gente amadurecer um pouquinho mais, a gente vai entender o valor que tem. O pai que ama, corrige. O pai que ama, repreende. O pai que ama, abraça. Não é? O pai que ama, caminha junto. E nem sempre a gente vai ver como as outras pessoas estão enxergando. Não é? Chegar aqui e poder dizer, permita-me, tá, meninas e meninos? E a gente, permita-me dizer perfeição ou não? Permita-me dizer? Gente, o coração ali, você imagina o coração dando na bateria, não é não? É doideira, gente. Permita-me dizer perfeição? Mas isso é para inflamar a ego de alguém? Não. É para fazer crescer mais. Crescer mais. A gente nunca sabe o suficiente. Então, a vida é feita de fases. Criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. A vida é feita de fases. Não queime elas. Tem muita gente queimando fase e hoje, com 40 anos de idade, ainda pensa como um adolescente. Desculpa falar assim, ok? Não é que o pensamento adolescente é ruim, não. Cresce em nome de Jesus. E os nossos filhos precisam crescer, e vocês precisam crescer. Mas crescer com responsabilidade, maturidade, sabendo a quem vocês pertencem. E se não pertence ainda, que entregue a vida ao Senhor hoje. E se acha que entregou e ainda não entregou, entregue hoje. Porque o maior presente que um filho pode dar para um pai é ouvir boas notícias. Mas quando a má notícia vem, tenha certeza que o colo do teu pai vai estar lá. Que o ombro do teu pai vai estar lá. Que a lágrima do teu pai vai estar lá. Tenha certeza disso. E entender que não existe maior presente que Deus nos dá do que a família. Pai e mãe. E hoje pai. Os filhos precisam aprender conosco a administrar dinheiro, cuidar da casa, cumprir compromissos, respeitar as autoridades, trabalhar com responsabilidade, resolver seus conflitos, pedir ajuda, reconhecer seus erros, tomar decisões segundo Deus. Não é fácil, não. A proteção excessiva pode produzir monstros. Monstros. Há o momento de proteger. Há o momento de segurar na mão. Mas o que Jesus disse para Pedro? Vai ter momento, Pedro, que vão te pegar e vão te levar para onde você não quer. E olha que Pedro já era adulto. Não é? Então, permitam-se crescer, ok? Mas como jovens, adolescentes, meninos e meninas de Deus,
Permita-se crescer. Há momentos que nós, pais, precisamos deixar de fazer pelo filho aquilo que ele já sabe fazer. E ela também. A paternidade saudável vai mudando com o tempo. Vai mudando com o tempo. Nunca o amor paterno. Nunca. A paternidade saudável, então, na infância, tem que pegar no colo, proteger. O bichinho complicado é o ser humano, não é não? Hoje eu estava no mercado ali em cima, né? Fui comprar um presente que a Paloma me deu, né? Eu fui comprar um presente que a Paloma me deu. Né, Paloma? E aí, coisa simples, vou dizer, mas é coisa do coração dela e eu me alegrei. Inclusive até gosto. Né? Sabe, lá no mercado, uma situação totalmente estranha. Uma pessoa querendo exercer a sua autoridade com a menina do caixa. Sabe? Querendo exercer a sua autoridade com a menina do caixa. E não é nenhuma autoridade política, militar, nada disso não. É um cidadão da fazendinha. Que também pode ter autoridade. E aí eu senti a dor daquela menina, até comentei em casa, né? Senti a dor daquela menina. Aquela menina tem pai. Aquela menina tem mãe. Ela está ali servindo aquela pessoa. E a pessoa estava totalmente errada. Mas eu percebi quem era e eu achei melhor ficar quieto. E depois eu conversei com ela no meu momento. Percebi quem era. Na verdade, sei quem era. Então eu resolvi ficar quieto e cuidar do coração daquela menina. Sabe, há momentos na vida de vocês, filhos, que vocês vão ser confrontados. E vocês não vão saber o que fazer. Vai pro braço do seu pai, ok? Se ele ainda está aqui na terra. Se você está próximo dele. Vai pro braço. Vai pro braço. Se ele não está aqui mais, tem um Pai Celestial que é todo poderoso, mais do que eu e qualquer pai aqui. Não é? Mas nunca vamos perder a oportunidade de nos abrir com os nossos pais. Nunca vamos perder essa oportunidade. Perceber o cuidado do relacionamento conjugal dentro de casa. Então você quer que seu filho ame a igreja? Não critique ela. Ore por ela. Você quer que seu filho ame a palavra? Apresente a palavra. Você quer que seu filho ame a oração? Ore junto com ele. E filhos, chamem seus pais para orar se eles não fazem isso, ok? Você também é uma discipuladora e um discipulador de casa. Chame o seu pai para orar. Não espere ele te chamar para orar. Chame ele para orar. Então, algumas coisas precisam ser percebidas do relacionamento. A paternidade não acontece isoladamente. O ambiente espiritual e emocional também está dentro de casa, na formação dos nossos filhos. Também está. O lar precisa de segurança. Segurança não significa ausência de problemas. Ok? E nem perfeição. Significa que mesmo diante dos problemas, existe um amor incondicional. Incondicional. Existe um amor de diálogo, de respeito, de disposição de buscar solução. Pedir perdão também educa. E perdoar também educa. Então, pais, os pais necessitam orar com seus filhos e os filhos com seus pais por sabedoria, por paciência, por discernimento, pela salvação do pai ou a salvação do filho e da filha, por proteção espiritual, por um testemunho coerente. Saulo aqui lembrou do Salmo 127, que começa lembrando que se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar humanamente nessa casa. O Senhor precisa edificar. Isso não significa que os pais não devem trabalhar em prol do crescimento dos seus filhos. Significa que todo esforço precisa estar submetido a Deus. Submetido a Deus. Então,
tudo que acontece é para crescimento. Coisas boas e coisas ruins. O que vai importar é como nós tratamos das ruins. Isso é que vai importar. Porque das boas todo mundo sabe tratar. Não é? Como é bom ouvir boas notícias dos meus filhos. Isso é fácil. Isso é fácil. Mas reservar tempo, pais e filhos e pais, e hoje mais filhos do que pais, porque de manhã foi pais e agora é filhos, estabelecer momentos para conversa, para diálogo, sabe? Sem cobrança. Há momentos da cobrança. Há momentos da correção. Mas principalmente entender que Deus quer que cresçamos juntos. Você já perguntou para o seu filho, para a sua filha, o que te deixou feliz hoje? Ou foi, quanto você tirou na prova? Mas o que te deixou feliz hoje? Aconteceu alguma coisa que te preocupou? Não. Quanto você tirou na prova? Não tem nada errado nisso, ok? Mas há momentos para tudo. Alguém tratou você mal? Como eu vi tratar a menina lá? Você precisou tomar alguma decisão hoje? A gente faz essas perguntas? Eu faço essas perguntas? Como posso orar por você hoje? E quando você percebeu seu pai preocupadão ali, cabisbaixo, entristecido, se aproxima e ora. Coração de filhos para seus pais e de pais para os seus filhos. Demonstre afeto, filhos. Não peça e exija somente isso. Demonstre afeto. Mesmo que seu pai não saiba fazer isso. Porque muitas vezes não foi criado com afeto. Não sabe dizer eu te amo. Talvez nunca disse. Mas demonstra. Demonstra do jeito dele. Então, fale com o coração aberto com seus pais. E nada pode atrapalhar esse relacionamento. Falei pela manhã, caminhando aqui para encerrar, que os nossos filhos crescem. Vão crescendo. Alguns se casam, outros não. Mas nunca deixe de cuidar dos seus pais e de zelar por eles. Nunca deixe. A gente fala muito do zelo do pai para com seus filhos, não é? Mas nunca deixe filhos de zelar pelos seus pais. Nunca deixe. Nunca deixe. Pode casar, pode ter sua vida fora do lar paterno, mas nunca deixe de ser filho e filha. Há etapas. Eles crescem, vocês crescem. E vão crescer. Cada um escolhendo o seu caminho. Mas uma coisa é certa. Nunca deixe de cuidar dos seus pais. Não os abandone. Não os deixe. Mesmo que por acaso alguma coisa ainda não esteja legal. Mas que esteja. Porque o Senhor pode todas as coisas. Então, que cada pai, que cada filho e cada filha edifique a casa juntos. No crescimento e na maturidade. E quando precisar, saiba que tem alguém que te ama de uma maneira que ninguém pode entender. Só o coração do Pai vai entender. E Deus sabe disso. E conhece isso. Fecha teus olhos. A gente muito quer ouvir dos nossos pais. Eu falhei com meu filho. Ou com os meus filhos. Eu fui um pai ausente. Eu fui um pai duro demais. Eu não soube observar. Eu não dei exemplo que eu deveria. A gente cobra muito isso dos nossos pais. Vamos inverter o papel? Como filhos? Que todos somos? Eu falhei com meu pai? Eu fui ausente na vida do meu pai? Eu fui duro demais com ele? Eu não soube observar o cotidiano do meu pai? Que talvez nunca me disse eu te amo, porque nunca ouviu falar isso. Eu dei exemplo para o meu pai? Dei? Uma coisa é certa.
O passado não pode atrapalhar o crescimento. Tem que fazer crescer. Crescer. Os nossos pais, agora falando como filho também, não precisam caminhar sozinhos. A igreja pode apoiar? Pode. A família pode ajudar? Pode. Acima de tudo. E Deus observando todas as coisas. Mas que aquele abraço, que aquele feliz Dia dos Pais, talvez aquele beijo, não fique somente hoje. Coração de filhos aos seus pais e coração dos pais aos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos conhece e nos sonda. E muito obrigado pelos nossos filhos, herança do Senhor e flechas na mão do guerreiro, que é o próprio Senhor. Lógico que como os pais nós queremos o melhor para eles. Mas Senhor, como somos incapazes nesse mundo tão duro e difícil, tão corrompido e caído. Ajuda-nos como pais a trazer o coração dos nossos filhos aos nossos corações. Mas também, Senhor, como filho, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a entender quem meu pai é, mesmo distante, mesmo não tendo me criado, mas que tive o privilégio de conhecer e conviver. E ainda ele vive. Agradeço pela vida de José Carlos Furtado, porque o Senhor o conhece e como ele precisa de ti. Senhor, que nós como filhos, que nos declaramos como teus, filhos teus, possamos ser sal e luz dentro de casa, sal e luz na escola, na faculdade, no trabalho, onde nós estivermos. Não somos perfeitos como pais e não somos perfeitos como os filhos, mas o perfeito morreu por nós, sendo nós tão pecadores. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstrou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós tão pecadores. Mas, Senhor, que cada lar, que cada família, que cada pai, cada filho e cada filha continue sendo abençoado pelo Senhor. Há um momento, sim, de dizer não e há um momento de dizer sim. Mas uma coisa eu sei, o que o Senhor quer é que o coração dos filhos estejam voltados para os seus pais e dos pais voltados para os seus filhos. Muito obrigado por cada papai aqui, Senhor. Por cada um espalhado sobre esse Brasil imenso, de divergências sociais tremendas, mas cada um fazendo o seu papel, a sua parte, com amor e dedicação. E ajuda-nos como filhos a entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Talvez hoje é o dia de um filho entregar a vida a Jesus, talvez um pai, uma mãe. Talvez hoje é o dia do arrependimento. Talvez hoje é o dia da confissão. Talvez hoje é o dia de deixar para trás muita coisa que atrapalha crescer em prol do teu reino. Tanto filhos e como pais. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de dizer até aqui, o Senhor tem me ajudado como pai e tem me ajudado como filho. Muito obrigado, em Jesus, teu filho, eu agradeço e peço. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar. Lembrando que o Senhor vai te ajudar, pai. E o Senhor vai ajudar você, filho e filha, a edificar essa casa. Família é um propósito de Deus, projeto de Deus. Não é perfeito. Como não tem nenhuma igreja perfeita, materialmente falando, humanamente falando, não existe nenhum lar perfeito. Mas o perfeito vai nos aperfeiçoando e cuidando de nós. Vamos louvar. Lembrando que terça-feira nós teremos uma reunião para começarmos a tratar, de assuntos para comissões, questões administrativas da igreja. Então, terça-feira, 19h30 da noite, você está convidado para estar nessa reunião, ok, irmão? Ok, irmão? Coloque-se à disposição para ajudar. Tem muita coisa para fazer, não é? Tem muita coisa sem
ter gente para fazer e poucas pessoas fazendo. Então, que 2027 seja realmente diferente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, uma última vez essa noite. Vamos estar adorando nosso Deus. A música é muito conhecida, né? O instrumental está até bem simples, parte por a gente também não ter tido tempo de ensaiar. Mas tudo tem um lado bom, né? O bom é que a gente pode ouvir melhor a voz dos irmãos. Então, nesse momento, vamos deixar de lado as preocupações, vamos deixar de lado o dia de amanhã, que já é segunda, dia de trabalho, dia de semana, e vamos apenas nos concentrar, né, em louvar ao nosso Senhor, ainda que não tenhamos motivos, né, visíveis ali, tipo, nossa, essa semana Deus me deu uma casa, mas nós não precisamos, né, nos apoiar em coisas materiais para estar louvando o nosso Deus, né? Nós só lembramos de tudo que Ele é e do que Ele fez por nós. Amém? Porque dele, por Ele, Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. quão Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a
Nós temos ali ao lado, né, a cadeira e representando um papai. É para você vir aqui, sentar com o seu pai e tirar foto, ok? Tá bom? Existe esse momento também, foi preparado com muito carinho, tá ok? E desculpe o avançar das horas, feche até os olhos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqui reunidos, Senhor, e com teu povo espalhado sobre toda a terra. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a abençoar cada pai, cada filho e cada filha, sustentando cada lar com a tua mão de graça e poder. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.